Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio macabro. O episódio dessa vez será do famoso desenho O Urso Sem Curso. Então peguem seus fones de ouvido e prestem bem atenção na história, porque eu garanto a vocês que um vírus pode mudar toda uma história. Meu nome é Carlos. Eu tive uma experiência um pouco estranha na noite passada. Eu decidi compartilhar na internet caso alguém mais tenha conhecimento de tal acontecimento. Era por volta das 4:30 da madrugada. Eu não estava conseguindo dormir. Eu moro com meu filho de 11 anos. Na verdade, ele quem mora comigo. Ele tem o costume de deixar a TV da sala ligada durante a noite. Ele sempre adormece no sofá e no meio da noite eu sempre acabo colocando na cama. A televisão de costume estava em um canal de desenho, mas era bem diferente porque o canal estava todo em preto e branco. De início eu não liguei muito porque achei que poderia ser algum episódio de algum desenho antigo. Afinal, aqueles desenhos da década de 80 e 70 eram muitos feitos em preto e branco. Mas eu estranhei quando anunciou que era o desenho O Urso Sem Curso. Esse desenho é atual e todo colorido e bonito. Por que faria um episódio dele em preto e branco? Não me importei muito e decidi assistir. Uma das coisas que realmente me incomodou foi o som que estava saindo durante o desenho. Durante todo o episódio ficou um desenho estranho de fundo. E de repente, antes de aparecer qualquer personagem, o som parou. E então veio outra música de fundo, a tela toda preta e nada mais. Eu achei que talvez a televisão estivesse ruim ou o episódio talvez estivesse corrompido com algum problema e eles passaram a si mesmo. Mas de repente, tudo começou normalmente. O episódio deu início com o Polar, o Panda e o Pardo trancados dentro de sua casa, extremamente preocupados com alguma coisa do lado de fora. O Polar então diz: "A comida acabou. Não tem mais nada para se comer. Nada mesmo." E então corta para o Panda e ele diz: "Precisamos de comida. De um jeito ou de outro temos que arranjar alguma coisa para comer." E então o Pardo se oferece a ir lá fora e buscar alguma coisa para eles comerem. Ele pede que tranquem a porta e só abram quando ele mostrar todo o corpo quando voltasse. O Panda começa a chorar e o Polar também. O Pardo então sai. A tela fica escura e, de repente, se passa cerca de 1 hora com o Pardo lá fora. O Pardo começa a bater na porta pedindo que seus irmãos abram para que ele possa entrar. Eles olham pelo buraco mágico da porta e percebem que tem pelo faltando em partes do corpo dele e que ele está com alguns arranhados. Ele diz que caiu e se embrenhou em arame farpado, que não era nada demais, e o pelo faltando era porque ele correu no meio do mato e acabou se arranhando e se machucando muito. O Panda logo tenta abrir a porta para que o Pardo possa entrar, mas o Polar entra na sua frente e impede ele de abrir, e diz que só vai deixá-lo entrar e ficar lá dentro se ele concordar em ficar amarrado durante toda a noite. O Pardo simplesmente aceitou, disse que não teria problema em ficar amarrado. Eles poderiam usar correntes e cordas para amarrá-lo para verem que ele estava bem, que ele não estava infectado. E então o episódio corta. O Polar está na sua cama dormindo, o Pardo amarrado à cadeira com cordas e o Panda deitado dormindo também. Não havia barulho, era o silêncio total. Mesmo que eles morassem na floresta, eu que estava assistindo aquele episódio eu sabia que estava muito estranho. Não tinha cigarras, não tinha barulho de vento, não tinha nada. Era só o silêncio e a câmera focando totalmente no rosto do Pardo. Quando de repente o Polar acorda com o barulho de algo sendo mastigado. Ele levanta e começa a andar pela casa que não tinha um pingo de luz. A única luz que tinha era que entrava pela janela do quarto do Panda e era a luz da lua. Mal iluminava e não tinha como enxergar direito.
mas dava para ouvir o barulho, claro e alto. Era como se alguém estivesse mastigando ossos, tendões, músculo, pele, carne, seguindo não apenas o barulho, mas também aquela coisa molhada ao chão e pegajosa. Ele chega ao quarto do panda. Quando ele olha, ele vê que o pardo está devorando o panda. Ele olha para os lados e a única coisa que ele vê é sangue, tripas, pedaços do panda para todo lado. O polar então entra em desespero. Quando o pardo percebe que o polar está logo atrás dele, ele pula na sua direção tentando morder ele, com a boca ensanguentada, seus dentes projetados para fora como se alguma coisa estivesse dentro dele, ou vestindo a sua pele. O polar tenta a todo momento evitar ser mordido, mas o pardo consegue morder o braço do polar. E assim que ele o morde, ele sai correndo pela porta. Enquanto corre de desespero, o polar vê que a mordida em seu braço estava começando a ficar preta, quase como se alguma coisa estivesse tomando conta de seu braço. E então, antes dele se afastar totalmente da sua casa, ele se vira e olha. Na porta da sua casa estava o pardo, com os dentes projetados para fora, com um sorriso macabro no rosto, com os olhos, a boca, o corpo todo cheio de sangue, pele e muito pelo faltando. E quando ele olha para a janela, ele vê o panda de pé, mas sem a metade do seu rosto, e ainda assim sorrindo, mas com uma gosma preta e muito estranha saindo dele. E então a câmera foca totalmente no polar, que começa a sorrir e começa a babar um líquido preto. E esse mesmo líquido começa a sair também de seus olhos e ouvidos. E de repente aparece fim escrito na tela. Olá, senhoras e senhores. Tem dormido bem à noite? Então, eu espero que tenham gostado. Essa história do vírus, na verdade, é um vírus que assola todos os personagens animados do mundo, tá bom? Eu espero que tenham gostado da história. Ela é meio fraquinha em comparação a algumas outras, como por exemplo, a das meninas superpoderosas e até outras aí que existem. Ela realmente não é tão boa assim, mas eu decidi trazê-la com algumas modificações para torná-la melhor a ser ouvida, tá? E é isso. Deixem o seu like e fiquem de olho que vai ter logo logo mais um vídeo em relação a esse tal vírus que está assolando a terra dos desenhos.